Bem, como nós dizíamos então na aula passada, dando sequência nesta aula, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. E o entendimento das propriedades da matéria é o que vai fazer com que a gente perceba, com que a gente tenha noção de que pode haver um arranjo específico dos átomos que constituem a matéria que confiram propriedades específicas para ela, como, por exemplo, um determinado tipo de arranjo molecular fazer com que esta matéria não seja vista por nós. E aí a gente vai conseguindo entender como os fluidos espirituais podem ser matéria. Não essa matéria grosseira para nós, aparentemente pesada para nós, mas uma matéria que a gente não enxerga, que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue sentir. Talvez porque os átomos que compõem esta matéria se arranjem de uma determinada forma que não permitam que essa matéria seja percebida pelos nossos sentidos físicos. Simplesmente isso. Então, eu gostaria de trazer um exemplo para vocês, que é o exemplo do grafite. Todo mundo, né, conhece grafite, já manipulou um lápis. Essa substância cinza, enegrecida, né, que quando a gente escreve, quando a gente esfrega numa folha, ele, se ele tiver na forma de lápis, né, ele vai formar um traço. Por quê? E ele é mole, né? Conforme a gente escreve, o grafite ele vai se gastando. Por que que isso acontece? Porque o grafite é composto por uma fórmula química, determinados átomos de carbono e uma composição específica, que a gente não vai detalhar aqui, mas esses átomos eles se arranjam espacialmente na forma de escamas. Eles se juntam na forma de placas justapostas e quando a gente esfrega o grafite numa superfície, há uma descamação, porque ele é mole, é uma das propriedades dele, e aí você consegue escrever. Então essa é a propriedade do grafite. Ele é escuro, ele é mole, né? Então existe a composição, a o arranjo dos átomos na forma de escamas, né? Aqui a gente tem 3 escamas, só ilustrando. Todo mundo já ouviu falar de diamante, né? Diamante é uma das substâncias mais duras que existe na natureza. E é composto pelo mesmo número de átomos de carbono, de hidrogênio, exatamente o mesmo número de átomos que o grafite. Porém, para o diamante, os átomos se arranjam no espaço desta forma aqui, olha, formando polígonos. É totalmente diferente desse arranjo na forma de escamas. É a maneira como estão agrupados os bloquinhos de Lego. Lembra dos bloquinhos de Lego? Aqui eles estão todos planos, um em cima do outro. Aqui eles estão dispostos como se fosse uma torre entrelaçada, que é a estrutura, é o arranjo espacial dos átomos na molécula de diamante. O diamante tem características completamente diferentes do grafite. Um grau de dureza está entre as maiores durezas que existem na Terra, né? Com diamante você consegue cortar inclusive o vidro, né? Tem aquele instrumento do vidraceiro que põe na ponta de um estilete, você risca o vidro e corta, e ele não sofre aquela descamação do grafite. Só que o número de átomos é o mesmo. O que muda é a maneira como esses átomos se encaixam uns nos outros. Este encaixe muda completamente as propriedades da matéria. Então, eu posso imaginar que se eu tivesse um arranjo específico, uma molécula num sentido mais, um outro átomo num sentido
um pouco mais próximo aqui, um pouco mais inclinado ali, isso poderia ainda mudar mais as propriedades do diamante ou do grafite e formar uma terceira substância, como se diz, um terceiro elemento aí com outras propriedades? Sim. E essa propriedade diferente poderia talvez fazer com que essa matéria se tornasse invisível, dependendo da forma como os átomos estivessem encaixados? Provavelmente. Então, quando falam lá no Livro dos Espíritos que fluidos são matéria, só que o fluido a gente não vê, não consegue palpar, então é matéria, só que talvez num arranjo, os átomos colocados num arranjo espacial tal, ou com uma propriedade específica, que a gente não consegue perceber. Exato. Então, dá para entender, provavelmente, que fluidos são matéria. E matéria muito semelhante à matéria do nosso mundo, porém com um arranjo molecular, com um arranjo espacial, a forma como esses bloquinhos de Lego estão encaixados faz com que esta matéria seja imperceptível ao nosso corpo material de seres encarnados, né? Então vamos ver um pouquinho mais adiante. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Isso é uma pergunta, né, aos espíritos. De um só elemento primitivo, como nós vimos até aqui. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, se a gente vai lá para os corpos simples, né, o azoto, 2 átomos de nitrogênio, o oxigênio, 2 átomos de oxigênio, o gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, eles não são, eles são ainda divisíveis, né, em átomos. São moléculas simples, são compostas cada uma delas por 2 desses átomos. Se a gente vai analisar a estrutura espacial do hidrogênio, olha que interessante. É como se fossem 2 pecinhas de Lego juntas. Se você pega uma pecinha H, outra pecinha H, 2 átomos de hidrogênio e junta, isso se dá na natureza espontaneamente, forma-se aí o H2, que tem então 2 átomos de hidrogênio, formando o gás hidrogênio. Tá. Então aqui, olha, H2 são 2 átomos de hidrogênio. Se você tem 2 átomos de oxigênio, ele é um pouquinho mais complexo, ele tem mais elétrons, né? E esses átomos se juntam, nós temos aí o O2, que é o gás essencial à nossa vida, né? O oxigênio, o gás oxigênio, a fórmula dele é O2. Se a gente tem aquela estrutura do hidrogênio e um átomo de oxigênio entra no meio, vamos dizer assim, de forma que temos essa estrutura, H2O, o que forma aí? Água. Vejam só, você tinha um gás, hidrogênio, H2. Quando junta-se a esses 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, surge uma outra substância que tem propriedades completamente diferentes, que é a água, né? Que a gente consegue palpar, que a gente consegue ver, que a gente consegue beber, ao passo que o hidrogênio está aí, ó. Tem gás hidrogênio por aqui, e a gente não consegue perceber. Por quê? A estrutura molecular é diferente, mas é matéria da mesma forma. A gente consegue, com equipamento específico, a gente consegue estudar, a gente consegue saber quais são as suas propriedades. E se a gente pega 4 átomos de hidrogênio mais um átomo de carbono, a gente tem o CH4, que aí a gente já tem uma molécula orgânica, que é a base
das moléculas, como o próprio nome diz, né, orgânica, que vão compor o nosso corpo de carne, nosso organismo físico, e por aí vai. Mas pensem bem nessa ideia, né? Que você tem a molécula de água, se você tira um átomo de oxigênio, ela vira um gás. Ou se você tem um gás, que são duas moléculas de hidrogênio, e coloca um átomo de oxigênio aqui, você tem água. E aí a gente se lembra, por exemplo, das obras de André Luiz, quando principalmente o Nosso Lar, quando aparece lá o Bosque das Águas, onde eles vão, passeiam, né? Vão ter os seus momentos de lazer. Então tem água no mundo espiritual, água fluídica, porque se a gente olhar para cima ou se a gente olhar à frente, a gente não sabe, né, se tem essa noção de em cima e embaixo, a gente não enxerga a água do mundo espiritual, mas é uma substância fluídica que se assemelha muito à água, só que para nós ela é imperceptível. Se a gente quiser beber a água espiritual, a gente não consegue com esse corpo, né? Por que será? Porque provavelmente essa água é uma substância muito parecida com a nossa água, só que tem alguma propriedadezinha diferente que a torna intangível, imponderável, impossível de ser percebida com os nossos sentidos físicos. Então não é tão absurdo a gente imaginar que existe um mundo fluídico, que é o mundo espiritual, que tem água, que tem veículos, que tem os próprios corpos fluídicos dos espíritos, a quem a gente chama de perispíritos, né? E tudo isso dentro de uma estrutura de vida abundante. E se a água do mundo espiritual, a água fluídica, ela é imperceptível para nós, o mesmo não acontece para os espíritos desencarnados, que têm um corpo fluídico, com essa mesma característica da água fluídica lá do mundo espiritual. Portanto, eles podem beber aquela água, eles podem enxergar a água, eles podem interagir com a matéria do mundo espiritual, da mesma maneira como nós aqui interagimos com a matéria do mundo material, porque é uma matéria, toda ela tem propriedades específicas, e uma dessas características é não ser perceptível ao nosso corpo físico, tá? Olha, e essas moléculas, né, a gente poderia trazer vários exemplos aqui, elas vão ganhando complexidade. Olha, essa aqui é uma molécula super complexa, átomo de carbono, hidrogênio, hemoglobina, que se liga ao O2, que entra no nosso corpo pela respiração, né? E leva aonde ele é necessário no nosso corpo. O nosso corpo é fantástico, né? Uma molécula desse tamanho que se liga a uma molécula gasosa que entra pelo nosso nariz, né? Vai atingir os alvéolos pulmonares, que são super vascularizados, cheios de sangue e de hemoglobina, e essa hemoglobina captura o oxigênio e distribui pelo corpo todo. Isso é uma molécula super complexa, composta aí de vários tijolinhos de Lego, né? Mas que alguém concebeu esse plano a ser estruturado, né? Não veio assim do nada, não se criou por acaso. Então, nós estudamos nas obras básicas que essa matéria, essa partícula fundamental da matéria, essa matéria elementar primitiva que existe no universo, nas obras básicas ela é chamada de fluido cósmico universal. Então, na ciência, a matéria mais elementar, mais sutil que existe é chamada de matéria elementar primitiva. Essa mesma coisa, nas obras básicas, recebe o nome de fluido cósmico universal. Então, quando lermos fluido cósmico universal, modificado, agregado e suas transformações dá origem à matéria, essa matéria grosseira que nós conhecemos, vamos entender que quando se fala fluido cósmico universal, está se falando daquela matéria elementar primitiva que a ciência conhece, tá? Então, olha, o fluido cósmico universal
é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Tá? Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, aquela matéria na sua essência mais simples, sendo agregada, sendo modificada, suas moléculas transformadas, vai dando origem a tudo que se conhece como matéria na face do planeta. Aquela matéria que, segundo o próprio Kardec, é tão dessemelhante na face da Terra, né? E segundo as suas várias manifestações e tudo mais. Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade, que é essa matéria tangível que a gente pode palpar, a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização, quer dizer, de sutilização, alguma coisa assim, que lhe daria propriedades particulares? É uma pergunta que Kardec faz a eles. É o que nós fomos falando agora sobre o arranjo, o provável arranjo molecular que poderia dar uma propriedade específica à matéria, por exemplo, dela se tornar invisível a nós. E a resposta vem: certos fenômenos que parecem autênticos tenderia a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Então, os espíritos, eles confirmam isso, que a matéria poderia adquirir propriedades específicas tais que a fizessem ser muito etérea ou muito quintessenciada, né? Ou seja, muito próxima daquela substância imponderável, impalpável, que os gregos diziam que preenche os mundos celestes. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, a gente aqui tem o fluido cósmico universal, FCU, e ele na natureza se encontra sob dois estados. Por um lado, no estado de imponderabilidade. O que é imponderabilidade? É uma coisa que não pode ser percebida por nós encarnados. Vamos simplificar, tá? Que é o seu estado normal primitivo, que é o estado em que estão os fluidos espirituais, tudo aquilo que não pode ser percebido por nós é o imponderável. É uma parte da matéria que existe na natureza. A gente não vai achar que nós, seres humanos, tão pequenininhos e limitados, morando no planetinha Terra, que fica num braço periférico da Via Láctea, tenhamos um corpo que nos permita captar, perceber toda a gama, a vastidão de propriedades diferentes da matéria que existem no universo. A gente percebe com o nosso corpo uma porcentagem muito pequena dessa matéria. E a grande parte da matéria que existe por aí está nesse estágio em relação a nós. Estágio de imponderabilidade, daquilo que não pode ser percebido, que não pode ser sentido, tá? Na outra ponta, né, o fluido cósmico universal, ele está para nós na condição de ponderabilidade, que é o fluido materializado, digamos assim, que sofre uma agregação, um adensamento, que fica mais denso às nossas percepções e que compõe a matéria que nós podemos tocar. Esses livros que estão aqui são fluido cósmico universal transformados em matéria que pode ser tocada, tá? Esse mouse aqui, eu posso dizer tranquilamente que ele é fluido cósmico universal, agregado, transformado, adensado, usemos a expressão que a gente queira, a ponto de ser tangível para a minha mão. Então, isso é fluido cósmico universal na condição de ponderabilidade. E existe muito fluido aqui, fluido cósmico universal, imponderável, que eu não consigo perceber, mas que nós sabemos por uma série de fenômenos
que ele existe. Lá em A Gênese, no capítulo que trata sobre os fluidos, nós vemos que o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta. Então, existe uma forma de matéria, uma forma de fluido cósmico universal tão quintessenciada, tão eterizada, tão sutil, tão imperceptível para nós, que é considerado o estágio máximo de sutileza que eles consideram um grau de pureza absoluta, de que nada nos pode dar uma ideia, muito menos nós podemos percebê-lo, né? O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Então, daqui a pouco a gente vai montar um esqueminha ilustrando tudo isso que vai sendo dito em A Gênese. Então, vejam aqui. O ponto de partida é a pureza absoluta. Então, a gente pôs pureza absoluta ali em cima. O ponto oposto é matéria tangível, que nós colocamos aqui embaixo só para a gente ter um contraponto, ter uma localização espacial, tá? Eu podia ter posto do lado, outro do lado, mas a gente tem a tendência de achar que tudo que é sutil está para cima, né? Então eu botei em cima. Então aqui, ao lado da pureza absoluta, a gente teria o fluido cósmico universal na sua menor condensação possível. E aí, onde a matéria é tangível, imaginemos a matéria mais grosseira que a gente conseguir. A gente tem a matéria na sua maior, no seu maior adensamento, na sua maior agregação possível. Que é imaginar um tipo de matéria que é super compacta, dura, diamante, por exemplo. Vamos pegar aquele exemplo que a gente deu, tá? Então, a gente pode imaginar desde a matéria mais imponderável, intangível, imperceptível, até um cristal de diamante, que seria a matéria tangível com suas propriedades. De cima até embaixo, se a gente colocasse uma setinha, nós temos gradações dessa pureza absoluta, dessas transformações que o fluido cósmico vai sofrendo, até se tornar matéria bruta, matéria tangível para nós. Aqui, nesse pontinho tracejado do meio, seria uma região, uma zona de transição, em que a matéria ela fica tão sutil que passa a não ser mais tão percebida por nós, mas ainda assim é, de certa forma, grosseira em relação àquela pureza absoluta que está colocada lá no extremo superior. Então, essa atmosfera, essa região de transição, onde temos os fluidos espirituais, que são matéria espiritual, porém matéria quase próxima da nossa densidade, é chamada de atmosfera espiritual terrestre. Daqui a pouco a gente vai ver as colocações de tudo isso lá em A Gênese. Então aqui, dessa região de transição para cima, digamos, a gente tem o plano espiritual. E para baixo, o plano material. E o plano espiritual é composto de um tipo de matéria que é chamada fluidos espirituais. A gente poderia chamar de matéria que compõe o mundo espiritual, mesma coisa, tá? Porque os fluidos espirituais são a matéria que compõe o plano espiritual. E o plano material, que é esse nosso aqui, composto por fluidos densos, ou fluido cósmico universal muito denso a ponto de ser considerado matéria tangível, como esse celular, como o tampo dessa mesa, como uma estante de madeira, etc, etc. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma matéria com muitos elementos, muita agregação atômica, e a gente tivesse aqui uma molécula muito pesada, vamos dizer assim, é só uma força de expressão isso, formando a matéria densa que a gente conhece. E à medida em que a gente se aproxima desse plano de transição, a matéria vai ficando mais rarefeita. Passando para a região do plano espiritual, a matéria tem uma propriedade tal que ela passa a não ser percebida, então ela é considerada mais sutil para nós, né? Ou quintessenciada, ou eterizada, e assim por diante, tá? Vamos seguir mais um pouquinho? Buscando em A Gênese
as colocações que nos fizeram chegar a esse esquema. O ponto intermédio entre aquele grau de pureza absoluta e a máxima materialização possível, o ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, que está ali naquela linha do meio que a gente colocou. Mas ainda aí não há transição brusca. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar atmosfera espiritual da Terra. Quer dizer, os fluidos ou a matéria espiritual que é mais próxima da crosta, mais próxima da matéria densa que nós podemos perceber, ela, por estar mais próximo da nossa condição, ela compõe aquilo que se chama atmosfera espiritual da Terra. Então, quando uma pessoa encarnada percebe alguns fluidos, quando ela vê o perispírito de algum espírito, quando ela sente algum fluido ambiente na forma de um odor, na forma de até de alguém, um ser espiritual que toca o seu ombro, por exemplo, ela está sentindo fluidos através da sua mediunidade. Ela não está percebendo esses fluidos que são das esferas espirituais mais altas, perto daquele grau de pureza absoluta. Nós, como médiuns, estaremos percebendo os fluidos que compõem essa atmosfera espiritual terrena, que tem uma certa densidade maior em relação aos fluidos das esferas superiores. Tá? Na prática é isso. Esses fluidos, por sutis, os fluidos espirituais, por sutis e impalpáveis que sejam para nós, não são menos de uma natureza grosseira, esses da atmosfera espiritual terrena, comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores, entendeu? Então, existe uma gradação de densidade dos fluidos, os fluidos vão se tornando mais e mais densos à medida em que se aproximam da nossa crosta terrena, tá? E os fluidos das regiões superiores são muito mais sutis. Então, só lembrando que os espíritos de Kardec dizem que fluido é sempre matéria. Agora a gente já consegue entender isso. E fluidos espirituais parece uma contradição, né? Você vai falar, se fluido é matéria, fluidos espirituais, matéria espiritual, Fluidos espirituais foram assim denominados unicamente por representarem a matéria do mundo espiritual. Por que ela é matéria do mundo espiritual? Porque ela escapa aos nossos sentidos. Por que ela escapa aos nossos sentidos? Porque provavelmente são moléculas que têm um arranjo específico, uma orientação espacial específica, que faz com que ela tenha essa propriedade de ser imperceptível a esta matéria que compõe o nosso corpo orgânico. Tá? Então, de novo, olha, o grau que só pode ser obtido pela imaginação seria o grau de pureza absoluta do fluido cósmico universal. Depois nós temos a matéria tangível, imaginemos, né, aquele cristal de diamante. Então, aqui a menor densidade em cima e a maior densidade embaixo. De cima para baixo, né, se nós viajássemos de cima para baixo, nós temos graus sucessivos de aumento da densidade da matéria até chegar na matéria mais dura que a gente conhece. Aqui, nesse ponto tracejado, nós teríamos fluidos espirituais que não são percebidos por nós, a menos que sejamos médiuns, mas que ainda assim são considerados fluidos grosseiros, que, em relação a essa pureza absoluta, e que compõem a atmosfera espiritual terrestre. Aqui, nessa parte superior, nós teríamos o plano espiritual, embaixo o mundo dos encarnados, o plano material, e a matéria que compõe o plano espiritual
são esses fluidos espirituais, que é a matéria do mundo espiritual. E o plano material de fluidos densos, originados do fluido cósmico universal, que foi sofrendo transformações e cada vez mais se tornando perceptível aos nossos sentidos, a ponto de ser considerado matéria tangível. E aqui, né, um desenho muito esquemático de moléculas mais densas e progressivamente moléculas cada vez mais sutis, dando aquilo que seria algo assim imponderável para nós. Bom, eu gostaria de parar por aqui e nós temos mais uma parte dessa aula onde eu vou dar exemplos práticos. Eu vou pegar alguns trechos de obras de André Luiz e vamos falar de como o pensamento atua sobre esses fluidos, o quanto essa expressão fluídica, matéria fluídica, fluidos espirituais é usado na literatura, né? E o quanto o entendimento, vocês devem estar achando que não, falando, nossa, está tudo meio confuso, tudo meio assim. Mas o quanto vocês vão perceber que ganharam de entendimento a partir dessa explicação e desse entendimento acerca da natureza mais profunda da matéria, quando a gente vai ler um trecho daqueles que provavelmente vocês já leram e ver que, nossa, agora eu entendo, né? Que o porquê que aquele fluido é assim, o porquê que o comportamento é tal e tal, conforme aparece principalmente nas obras de André Luiz. Bom, aqui nós vamos interromper o compartilhamento. Então, nós vamos seguir mais um pouquinho na aula que vem, falando um pouco, dando exemplos, né, de matéria fluídica do mundo espiritual, para que isso vai ficando cada vez mais claro para a gente. E a gente tem aí um tempinho, até 9h15, que eu gostaria de abrir para perguntas, para tirar dúvidas. Não se preocupem, porque eu sei que gera muitas dúvidas. Depois, na aula que vem, nós não vamos levar 1 hora de teoria, a gente vai fazer uma teoria menor e vamos abrir também para tirar dúvidas e, se precisar, a gente faz uma outra depois só para tirar dúvidas dentro do possível. Alguém gostaria de falar? Ô, Cláudia, Oi, bem. eu tenho uma dúvida, Diná. Pois não. No desencarne, esse fluido, ele continua, você continua com esse fluido, eu vou chamar assim por denso, para você entender assim que seria fluido, ele continua ou esse fluido tem uma mudança? Porque lendo o livro Voltei, o irmão Jacob, ele tem uma dificuldade muito grande em relação ao espírito, e o Bezerra de Menezes está auxiliando ele. Então ele fala para a filha dele, que já é desencarnada, um espírito evoluído, a Marta. A Marta diz para Marta: Marta, vamos levar teu pai à beira do mar, para que ele tenha um recebimento de melhor, porque o fluido dele ainda dá a impressão que seria em relação ao fluido que ele ainda não conseguiu se adaptar. Então, há uma mudança desse fluido quando você desencarna, ou é de acordo com o merecimento, já vai mudando? Olha, Diná, eu não me lembro desse detalhe do livro. Eu lembro de que eles levam ele assim que que o perispírito ele se desliga, retirado, né? Que é desligado, melhor dizendo, do corpo. Ele está enfraquecido, ele está abatido, ele está como se estivesse adoentado, né? Fraco. E eles levam ele para a praia, para que ali, em contato com a natureza, é como se ele fosse fazer uma recarga de baterias, né? Provavelmente ele fosse, a gente pode imaginar, tá? A gente não tem tantos estudos sobre isso, que ele fosse incorporar ali ao seu perispírito elementos quase como se fossem nutrientes, energias mesmo, que iriam se agregar ao seu corpo perispiritual para que ele se sentisse mais fortalecido. Porque a gente sabe que tudo isso está na natureza, né?
e na natureza, nas florestas, no mar. Eu já tive situações de estar assim, me sentindo às vezes não muito bem e ouvir, às vezes, algum espírito amigo que estava próximo, vá àquela região. Uma vez eu estava numa cidade que tinha um bosque no meio, sente-se ali debaixo da árvore tal. E eu fui, né? Bom, não estava muito legal, estava ouvindo e fiz o que o espírito orientou, era um espírito amigo, e eu me senti muito melhor. Como se eu tomasse, sei lá, tivesse tomado um soro na veia, sabe? Quando você dá aquela levantada. A natureza tem essas particularidades, né? Esses fluidos estão aí à disposição. Então, foi alguma coisa parecida com isso, tá? Então, são fluidos, são matéria que estão aí, que se combinam com o fluido do perispírito e que podem trazer, digamos, uma energia maior, uma vitalidade maior. Seguindo um pouquinho na tua conversa, na tua pergunta, nós temos na condição de encarnados uma coisa chamada fluido vital, tá? E que é quase uma coisa fronteiriça entre a matéria e o fluido mais delicado que compõe o perispírito. É fluido, é matéria também. É difícil nem os espíritos têm uma definição muito clara sobre isso, mas considera-se fluido vital. E que é importante que esse fluido vital seja esgotado para que o espírito se adapte melhor e chegue mais leve, digamos assim, no mundo espiritual quando do desencarne. É por isso, por exemplo, que quando a gente vê uma pessoa numa cama de hospital, ali, adoecida, ficando dias e dias, às vezes entubada, você fala, nossa, coitado, por que não vai logo, né? Às vezes não vai logo, e às vezes nem a medicina explica, porque provavelmente aquilo é um amparo da espiritualidade que a espiritualidade boa pode fazer isso, vai prolongando um pouco a vida daquela pessoa num leito de hospital ou num leito em casa, que seja. Você fala, olha como está sofrendo, né? Podia ir logo. Poderia ir logo, mas para o espírito às vezes é melhor ficar um pouco mais, porque é como se fosse, vou usar uma expressão por falta de outra, gastando, consumindo aquele fluido vital, de maneira que quando há o desligamento do perispírito, do corpo físico, aquele fluido vital não atrapalhe, porque o fluido vital é importante para a vida orgânica e não para a vida espiritual. Tá? Interessante, né? Então, nesse sentido, há uma modificação. E em situações, se a gente imaginar numa morte repentina, num acidente, numa morte inesperada, esse fluido vital meio que vai junto, ele vai sendo, entre aspas, expelido, ele vai sendo metabolizado de alguma forma no plano espiritual. Mas em condições habituais, ele vai ficando aqui na Terra mesmo, junto com o corpinho. Ah, tá, era a minha dúvida. É mais ou menos por aí. Mas a gente vai chegar lá, quando a gente falar de desencarnação. Então, é quase que uma coisa bem paradoxal, né? Quanto mais a gente olha uma situação que a gente não compreende e a gente se penaliza, às vezes até pode se perguntar onde está Deus, né? Que permite isso. Deus está onde sempre esteve, esperando, desejando e estabelecendo as coisas que sejam melhores para aquele espírito. Hoje ainda estava pensando, quando eu montava essa aula, lembrei da nossa companheira Lourdes, que está ali há semanas para desencarnar. A gente tem vibrado por ela, ainda pensei, meu Deus, a Lourdes não está conseguindo ir. Talvez eles estejam mantendo para que ela, quando for, já vá leve, já tenha mais facilidade de se readaptar no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né? Eu estava pensando nela e estava assim, coração até doído. E aí me veio, eu falei, não, mas estudando fluidos, com certeza a hora que ela se desligar, o fluido vital já ficou todo aqui, né? Porque já está numa condição bem precária o corpo físico. Então, às vezes, o que nos causa tristeza, espanto, dor,
é um bem para o espírito, que a gente não consegue conceber naquele momento, né? Dizem os espíritos que as enfermidades longas, elas ajudam muito o espírito ao desencarnar. Tanto moralmente, porque ele vai se modificando. Basta a gente cair de cama, e cair uma semana, 15 dias, que a gente amansa, né? A gente muda muita coisa. Então, às vezes, tem criaturas que ficam anos numa cama, né? E às vezes, para desencarnar, leva um tempo. Então, a hora que se liberta, é como uma borboleta que deixa o casulo, né? Ela vai bonita, ela vai leve, ela vai transformada. Às vezes, aquele período de dor numa cama, numa situação tão difícil, para o espírito, é transformador, né? Só que a gente olha aquilo e a gente fala, meu Deus, onde está Deus que não tem piedade, né? Onde sempre esteve, né? Com a misericórdia de sempre. Percebe como é interessante conhecer tudo isso? Porque abre uma possibilidade de entendimento muito grande, eu diria infinita para a gente, né? Agora, se a gente não conhece nada e fala, ah, não, Diná, a pessoa está lá, faz 10 dias está lá entubada, 20 dias, para esgotar o fluido vital. Aí você olha e fala, e daí, né? Fica na mesma. Agora, você entendendo que isso tem uma lógica, que isso tem um papel na condição do espírito encarnado, e que isso não terá mais um papel na condição de espírito desencarnado, você vai entendendo a lógica das coisas. Mais alguma coisa? A gente foi longe nessa colocação para Diná, né? Mas é só para ir mostrando o quanto esse conhecimento ele é básico para todo o resto do entendimento. Quando a gente falar de reencarnação também, né? Quando a célula da mulher é fecundada pelo espermatozoide, forma-se um ovo, o zigoto, a primeira célula do corpinho físico do futuro ser humano. E ali, já ali, se enovela, se enrosca naquele ovo, naquele zigoto, um fiapinho, uma fimbra de perispírito, de fluido que vem do perispírito daquele ser que vai encarnar, que é fluídico, né? Ah, então o perispírito que é fluido, uma parte dele se enovela naquela célulazinha, e aí aquela ligação, o espírito vai mentalmente presidindo as transformações celulares, as divisões e a organização do corpinho futuro, segundo as suas necessidades? Sim, a partir de um elemento fluídico que se liga ao elemento material. E essa ligação vai se ampliar, vai se consubstanciar e se tornar muito mais plena à medida em que o espírito se aproxima do momento de nascer, né? Olha que interessante. Isso tem desdobramentos muito maiores, porque se eu pensar que quando você tem uma célula, você tem um espírito ligado a ela, através de uma fímbria, de um fiapinho do seu perispírito, eu já tenho um ser ali. Eu já tenho vida ali, né? E isso tem implicações nas decisões que uma mulher pode tomar, e não diria só uma mulher, mas todo um conjunto de pessoas que às vezes estão em torno de uma gravidez. Então, às vezes, não, até tal época da gravidez não tem problema, porque ainda não é um ser vivo. É um ser vivo. A partir da primeira célula, tem um espírito ligado a ela. Olha que coisa. E se você interrompe ali, você corta aquela possibilidade de vida, de esperança de vida daquele espírito que adoraria provavelmente reencarnar. Então, isso tem impacto muito grande, muda tudo, né? E a gente vai entendendo isso a partir do entendimento de fluidos. Como que a gente pensa uma coisa e o nosso corpo executa, se o espírito não pode agir sobre a matéria? A gente aprende isso. Mas existe um elemento, eu vou usar uma outra expressão que os espíritos usam, semimaterial,
que é o corpo perispiritual, que ele é uma espécie de união, é uma matéria tão sutil que capta, que recebe as influências da mente, do espírito e transfere para a matéria mais densa, que é o nosso corpo. Então, em suma, a gente pode dizer, por exemplo, que todas, absolutamente todas as nossas doenças começam no corpo fluídico e se transferem para o corpo material, especialmente aquelas que vêm da mente. Sabe, doença psicossomática, que vem da ansiedade, que vem de uma série de desconcertos emocionais e que se expressam no corpo, por exemplo, como dermatites, como gastrites, como essas ites todas. No início, as gastrites, as dermatites e todas elas estão como patologias do corpo fluídico, que ao longo dos dias, ou dos meses, ou dos anos, vai gerando uma doença orgânica. Buscando, vejo que encontrei. Bem interessante, né? Mas a gente vai falar de tudo isso a partir de agora. A gente vai falar sempre disso, de fluido, de pensamento, de ação da mente sobre os fluidos, sobre o perispírito, e existirão numerosos exemplos, tá bom? Bom, eu vou encerrando por aqui. Se tiver dúvidas, deve ter, vão anotando que a gente vai ter um tira-dúvidas aí pela frente, certo? Cláudia, Pois não. tem uma pergunta do Alex no chat. Ah, obrigada, Chad. O ectoplasma é um fluido cósmico universal, sim, Alex. O ectoplasma, para quem não sabe, ele é uma forma de matéria, mas ela é melhor chamada de fluido, tá? Que é normalmente expelida por médiuns de efeitos físicos. Então, quando vocês virem quando a gente der aula sobre isso, a gente vai mostrar fotos de espíritos materializados, etc. Parece dá a impressão que é uma secreção branca, uma geleia branca que sai pelo nariz, que sai pela boca, que sai pelos orifícios do corpo do médium encarnado, e o espírito desencarnado usa aquele material para se materializar. Ele é um fluido. E só tem esse fluido os médiuns que são capazes de produzir efeitos físicos. Então é chamado ectoplasma. É um fluido super denso, é um fluido bem materializado, mas ele é espiritual. Os médiuns que têm possibilidade, que têm mediunidade de cura, que às vezes impondo as mãos, e essa mediunidade existe, né? Apesar de que ela é tão complicada e ela tem sido tão usada de forma indevida, mas isso é outra história, mas ela existe. Médiuns que têm a mediunidade de cura, eles também, de uma maneira mais sutil, não é uma coisa tão explícita como no caso das materializações, mas eles exalam durante o passe, durante as curas, o ectoplasma. E esse ectoplasma atua no corpo físico da pessoa que está recebendo o passe, ou a cirurgia, ou a energia que ele está ali direcionando. Tá? É grande o assunto, é interessantíssimo, é fascinante. Bom, vamos por aqui terminar, para a gente não ficar com uma carga excessiva de informação. Semana que vem a gente volta, e aí vamos dar exemplos assim mais práticos, trechos de livros que falam sobre fluidos, sobre essa matéria mais sutil. Dá tempo de vocês irem processando tudo isso. E aí, na segunda parte da próxima aula, a gente segue com os tira-dúvidas, tá bom?